manifestações bucais, nós temos o desenvolvimento maxilar, apresentando atresia maxilar superior, o que atribui o formato em V do palato, associado à projeção mandibular, o que acarreta um desalinhamento entre ambos os maxilares, tá? Seguido sequencialmente da protusão lingual, o que atribui a essas pessoas um padrão de respirador bucal. Outra consideração a ser feita com relação à condição de saúde bucal, né, as manifestações intraorais, é com relação à erupção dentária. Não é muito incomum que a gente encontre crianças onde existe o surgimento tardio do primeiro dente descido e acontecendo entre 12 e 14 meses, e até crianças que até os 24 meses ainda se encontram sem erupção da dentição decisiva. Não obstante, os dentes permanentes anteriores e os primeiros molares podem também não surgir até aproximadamente os 8 e 9 anos. A gente nota também a não complementação da risólise em função da incompleta esfoliação da raiz dos dentes descidos para a erupção da dentição permanente, causando essa erupção tardia. Tá? Outras anomalias encontradas são hipodontia, hiperdontia e anodôncia. Diante das características apresentadas, né, ao que concerne a nossa atuação, nós vamos partir então para os nossos desafios e possibilidades. Existe algo que é preciso ser levado em consideração, que é o grau de comprometimento, né, o grau de retardo, né, o déficit intelectual que essa pessoa tem. Então, caso você esteja diante de uma pessoa que tenha um grau de comprometimento intelectual menor, você vai conseguir modular o comportamento utilizando-se de técnicas de modulação para então fazer a intervenção. Caso contrário, esse atendimento odontológico ele só será possível a partir de sedação. Dentre as possibilidades de intervenção, eu gostaria de chamar a atenção em alguns campos em que eu elenquei, tá? Com relação à cirurgia oral menor, que são as nossas cirurgias, né, as exodontias, cirurgias gengivais, remoção de extranumerados, inclusos impactados, é preciso que a gente tome cuidado e sempre adote a antibioticoterapia profilática, em função da alta taxa de incidência de doenças, né, de alterações cardíacas congênitas nessas pessoas. No quadro de pessoas com síndrome de Down, é muito importante, como não diferente dos outros pacientes, a higiene oral, tá? Que é um aspecto importante de ser observado. Apesar de a gente ter uma característica, né? A gente ter a presença de lesões de cáries, existe uma estatística que demonstra que eles até têm um baixo índice de lesões de cárie. Alguns pesquisadores atribuem a tardia erupção da dentição. Tá? No entanto, os problemas periodontais e gengivais são recorrentes, exatamente em função da má escovação, né? Ou seja, quanto maior o retardo mental, quanto maior o comprometimento intelectual, menor é essa higienização bucal, tá bom? Então, para isso, é preciso que a gente adote alguns recursos auxiliares, profiláticos, como os colutórios bucais com clorexidina, os dentifrícios fluoretados, o controle de dieta, além de raspar. Além do campo da cirurgia, do campo da periodontia, né, da prevenção, tá? Um campo muito vasto dentro do atendimento de pessoas com síndrome de Down é o campo da ortodontia, exatamente em função das disfunções, né, a atresia maxilar e protusão lingual e o desenvolvimento da mandíbula. Existe uma intervenção, né, um campo muito grande de atuação, tá, da ortodontia, na verdade, para que a gente faça o descruzamento de mordidas posteriores, o reposicionamento da língua, tá, e a utilização de disjuntores palatinos fixos na ortopedia facial. Dentre os dispositivos ortodônticos utilizados muito frequentemente na síndrome de Down está a placa palatina de memória, tá? Que atende exatamente à reabilitação, né, ao tratamento desta condição, na qual, em função da erupção tardia e a baixa esfoliação ou insuficiente risólise, tem-se a presença da dentição decídua juntamente com a dentição permanente, acometendo um padrão de apinhamento que, associado à atresia maxilar, né, que garante um formato em V do palato, a gente tem simplesmente a protusão lingual, a boca o tempo inteiro aberta, ressecada, cialorreia acentuada. Então, a ortodontia utiliza os disjuntores palatinos, né, aparelhos de Haas e Hyrix, tá bom? Para então trabalhar também como placa palatina de memória, que é aquela em que a gente coloca aqui uma câmara de sucção, onde a gente faz a alocação proposital da língua no interior do palato.
Tá bom? Então, tá fazendo tanto a proposição do reposicionamento lingual, quanto a disjunção palatina, atendendo a esse padrão. Chegando ao finalzinho da nossa aula, né, e mediante todas as condições, as características e as nossas possibilidades de atuação, eu gostaria de chamar a atenção, né, para esta condição que nos apresenta, tá? Onde a gente sempre fala, o que nos faz especial são exatamente as nossas diferenças, é a diversidade humana que compõe a nossa comunidade e a nossa sociedade, tá bom? Então, muito distante, nós resumimos essas pessoas portadoras dessa síndrome em pessoas com características físicas, é muito salutar que nós então possibilitemos atendimento, que a gente os enxergue além do óbvio e além de suas manifestações clínicas e características sindrômicas. Um abraço a todos, fiquem com Deus, vamos aos nossos estudos.